Esse barulho é o quê? Parece que é um... Ah, circulador. Não, pode deixar, não tem problema não. Ok. Eu só fico do lado mesmo. Já estou ao vivo. Tem alguém chegando. Passou um lobisomem aqui agora. Esperar o pessoal chegar ali, que ainda não chegou. Você está com seu celular, se quiser acompanhar, para ver se está com som bom. Se quiser ver que está com som legal. Muito bom. E seus ursos. Graças a Deus. Boa noite para quem está nos acompanhando. Boa noite, pessoal que está chegando aí, pessoal que vai ver depois. Hoje a gente vai fazer uma transmissão diferente. Nós não estamos na igreja hoje. Nós vamos fazer aqui em casa, na casa de dos nossos familiares da comunidade Fé. Então, eu queria aqui com vocês, chamar vocês para estar lendo comigo Juízes, capítulo de número 6. Juízes, capítulo de número 6. Dudu, boa noite, meu queridão. Como é que você tá? Gostou da live ontem? Semana que vem a gente vai estar com Marcondes. Marcondes vai estar junto lá. E Marcelo também. Não sei se você lembra de Marcelo. O som tá bom? Ótimo. Bom saber que o som tá bom. Então vamos lá. Juízes, capítulo de número 6, verso de número 11. Diz assim: Então o anjo do Senhor veio e se sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao Abiezerita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando o trigo num tanque de prensar uvas para escondê-los dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que isso aconteceu? Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o estou enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Verso 16: Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai de amor e de graça, nós bendizemos o Senhor, louvamos o Senhor pela sua dádiva, a dádiva da vida. Obrigado, Senhor, porque estamos chegando na última quarta-feira do mês de outubro, um mês especial para nossas vidas, o mês da Reforma Protestante. E nós mais uma vez queremos declarar que a sua palavra ela é suficiente para as nossas vidas, que a morte de Cristo na cruz do Calvário foi suficiente e eficaz para nos perdoar, nos purificar, nos regenerar, nos transformar em quem nós somos e nos conduzir até a sua presença. Não há mais dívida, não há mais cálice da ira a ser tomado, pois bebemos do cálice da salvação oferecido pelo seu Filho Jesus. Que a palavra do Senhor hoje gere em nossas vidas transformação, confiança de que o Senhor, aquele quem nos chamou a caminharmos nessa caminhada de fé, está conosco para a glória de Deus, o seu nome. Amém. Queridos, nós estamos trabalhando com Juízes, estamos no capítulo 6 e a gente dividiu Juízes em algumas porções, o capítulo 6 em algumas porções. Por quê? Porque o capítulo 6 ele é muito denso, ele é muito rico, ele tem muitos detalhes, muitas informações e eu optei por trabalhar em porção. Semana passada a gente fez uma introdução sobre o assunto, quando Deus dá um sermão ao invés de enviar um libertador. E hoje a gente vai falar sobre um diálogo desafiador.
Já conversou com aquelas pessoas que você respeita, que você tem um respeito por ela, pela experiência de vida, pela caminhada, pela idade, e ela te chama para conversar e te propõe algo desafiador? Como você se sente? Como você se sente quando essa pessoa também te chama para puxar um pouco a orelha? Olha, está na hora de você agir desse jeito, ou fazer daquele jeito. Pessoas que a gente tem respeito, pessoas que a gente conhece, pessoas que têm um caráter realmente reconhecido diante daquilo que a palavra do Senhor nos faz reconhecer. Quando essas pessoas nos chamam para conversar, a gente fica um pouco apreensivo do que essa conversa vai desenrolar. A gente fica realmente apreensivo porque é um diálogo desafiador. E Gideão tem um diálogo que é desafiador. Ele tem um diálogo com o anjo do Senhor. A gente posteriormente vai saber quem é esse anjo do Senhor. Mas é um diálogo bem interessante que, grosso modo, faz parte do nosso diálogo com Deus constantemente. As falas de Gideão poderiam ser também ditas como as nossas falas. Quando o Senhor nos chama à caminhada de fé, nos propõe desafios que são maiores que a nossa coragem, fé, habilidade e até mesmo disposição para enfrentá-los. Eu vou dividir essa quantidade de versículos que nós trabalhamos em 3 ou 4 pontos. O primeiro ponto é a conversa realmente do anjo do Senhor com Gideão. Do versículo 11 até o final desse versículo, a gente vai ter ainda 3 porções ou 2 porções. A conversa de Gideão com o anjo do Senhor. A gente vai ter uma porção na semana que vem, que é a construção e destruição de 2 altares. E no final, a gente vai ter a conversa entre Deus e Gideão. Essa primeira conversa, a gente primeiro precisa identificar alguns problemas. Veja, o anjo do Senhor se apresenta a Gideão e chama Gideão de guerreiro, poderoso guerreiro. A gente precisa compreender alguns problemas aqui. Primeiro, Israel está passando por um problema extremamente delicado. Ele está sendo oprimido por um povo o qual eles começaram a adorar os deuses desse povo. E toda vez que Israel começava a adorar o Deus daquele povo, aquele próprio povo começava a oprimir Israel. Tudo isso sobre a providência de Deus, para que Deus mostrasse para este povo a idolatria e o que a idolatria causava na vida deles, e para um livramento, um sofrimento provisório, um sofrimento temporário, passageiro, que é um livramento de um sofrimento eterno. Toda a correção do Senhor que nos causa sofrimento hoje, correção disciplinar, pedagógica do Senhor que nos causa sofrimento hoje, é um livramento de um sofrimento eterno. Deus disciplina, corrige pedagogicamente aqueles a quem Ele ama. Então, a primeira coisa é identificar o problema de Israel e entender que a habilidade de Gideão para lidar com esse problema é pequena. Ele não consegue compreender pela sua fala o porquê e como lidar com essa opressão. Quando o Senhor chama, no verso de número 11, diz assim: o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia aos Abiezeritas Joás. Gideão, filho de Joás, está malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor aparece a Gideão e lhe diz: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Bom, a resposta de Gideão é interessante, porque normalmente é a resposta que nós damos quando o Senhor nos chama. O Senhor nos propõe um desafio, o Senhor nos chama para algo, e a nossa resposta normalmente é isso. Diante daquilo que nós vemos, a gente tem a tendência de andar com o Senhor com a visão das coisas que estão ao nosso redor, e não andar com o Senhor com a visão do Senhor. O grande problema para a vida do cristão moderno
é que tem tanta interferência, eu gosto de usar até a palavra do Fabinho, tantos ruídos no nosso relacionamento com Deus, que a gente tem a tendência de olhar as circunstâncias, olhar as coisas ao nosso redor e interpretá-las de duas formas. Uma, Deus está me punindo, porque se Deus estivesse comigo, não estaria passando por isso. As dificuldades que estamos enfrentando, as lutas que estamos enfrentando, todo o quadro negativo que nós estamos vivendo é porque Deus nos abandonou. E como que posso dizer que Deus é comigo se eu estou passando por isso? A segunda proposição é quando a gente pensa que isso é a punição de Deus por um pecado que cometemos. Poxa, eu pequei, então Deus está me punindo. Sim, pode ser que o que eu esteja passando seja consequência de um pecado e o Senhor está me corrigindo pedagogicamente. Mas nem todo sofrimento é fruto de um pecado. Se a gente olhar para a vida de Jó, Jó estava vivendo uma vida íntegra, reta, e o Senhor, de maneira soberana, quis mostrar a sua soberania para Satanás e permitiu que Jó fosse passado pela moenda, como diz os nossos irmãos pentecostais. Preste atenção, a compreensão de Gideão diante da fala de Deus, né, porque é o anjo do Senhor, é a representação ali do próprio Cristo, o Deus Filho, é a fala de qualquer cristão que está passando por um momento difícil e não consegue ter a resposta correta para esse momento difícil. Quando Gideão responde: Senhor, se o Senhor está conosco, por que a gente está passando por esse problema? Porque se o Senhor estivesse conosco, como o Senhor diz que o Senhor é comigo e está me chamando de um guerreiro poderoso, a gente estaria vencendo os midianitas e não estaria submisso aos midianitas. A gente não estaria fugindo para esses locais onde nós estamos fugindo. O povo israelita estava em cavernas, o povo israelita estava distante da sua terra de posse ao qual o Senhor deu. Então eles estavam exilados, escondidos, com medo da ação dos midianitas. Porque, diferentemente dos outros povos, os midianitas não estavam preocupados em explorá-los economicamente. Os midianitas queriam exterminá-los da face da terra. Onde um midianita passava, era morte de animal e morte de um hebreu, do israelita. Então o pensamento dele é um pensamento coerente com a realidade do ser humano. Poxa, se o Senhor está comigo e eu estou fugindo, alguma coisa não está batendo. Se o Senhor está comigo e eu estou doente, se o Senhor está comigo e eu estou sem emprego, se o Senhor está comigo e eu estou sem condições de lidar com isso, o Senhor não está comigo. O Senhor está sendo sarcástico, está sendo irônico. Isso aí é papo masoquista, não é possível. Então a compreensão de Gideão para esse problema, ele vê o problema como uma evidência de que Deus o abandonou. Esse é o primeiro problema. Deus me abandonou. O segundo problema é que depois ele vai dizer: onde estão todas as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Ele espera que Deus faça por ele alguma coisa. Normalmente a gente vive desse jeito. Se estamos passando por um problema e se a gente não cai na primeira levada de pensamento, o Senhor não está comigo, porque se Ele estivesse comigo não estaria passando por esse problema, então isso é uma evidência de que Deus não está, e a gente cai no segundo pensamento, então Ele tem que fazer algo por mim. Ele tem que enviar um profeta, ele tem que enviar um recurso, ele tem que enviar uma resposta, ele tem que abrir uma porta, ele tem que levantar alguém, ele tem de fazer alguma coisa, afinal de contas, Ele é Deus. Só que a gente deveria ter uma outra resposta para isso. Uma resposta bíblica deveria ser aquela que Romanos 8:28 nos ensina. E se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você pode até acompanhar na leitura de Romanos 8:28, onde Paulo, inspirado pelo Espírito do Senhor, vai dizer assim: porque todas as coisas, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Como assim? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Deus ama. Como?
Como que isso, aos olhos naturais ou de uma teologia distorcida, se encaixa com a ideia de opressão, abandonar os lares, fugir, malhar trigo no lugar onde se malha uva, para que o povo não viesse roubar o mantimento? Como assim? Como essas coisas cooperam? A resposta de Gideão deveria ser: Senhor, o que o Senhor está trabalhando em mim? Como eu posso entender esse momento de sofrimento? Como eu posso administrar um amadurecimento por meio desse sofrimento? Como eu posso me aproximar mais do Senhor na oração, no meu relacionamento, na minha aplicação a saber quem o Senhor é? A gente tem a tendência de, primeiro, achar que Deus nos abandonou, e segundo, achar que Deus tem que fazer algo. Mas a gente nunca pensa que Deus já está fazendo algo. E que Deus está fazendo algo próximo, dentro de nós. Então a resposta de Gideão para Deus, como, poxa, os nossos antepassados falam de como o Senhor agiu poderosamente, livrou do egípcio, livrou daquela galera lá. O Egito dominava, Faraó dominava, e o Senhor tirou com a mão poderosa, o Senhor nos livrou, os nossos povos, o nosso povo, os nossos irmãos. Midianita não se compara ao egípcio, e o Senhor não está fazendo nada. Poxa, eu fiquei sabendo do testemunho de fulano tal que foi curado de uma doença incurável, e o Senhor não pode abrir uma porta de emprego para mim? Fiquei sabendo que o Senhor prosperou fulano tal, ele agora é empresário, e o Senhor não pode nem sequer me dar uma oferta? A gente sempre tem a tendência de questionar os feitos do Senhor e não olhar os feitos do Senhor e entender: se Ele é poderoso para fazer os feitos e fez os feitos no povo de Deus, eu estou na mão dele, e quando aprouver a Ele que Ele opere na minha vida, Ele vai operar. Quem sabe Deus está trabalhando na sua vida, na minha vida, um fruto que é tão pouco trabalhado no dia de hoje, que é a paciência. A gente vive um tempo de imediatismo, a gente vive um tempo de self-service, a gente vive um tempo em que, se uma pizza demora 30 minutos para ficar pronta, a gente já está ficando irado, então a gente vai naquela outra pizzaria que assa em 2 minutos, porque lá tem uma máquina nova que em 2 minutos assa a pizza. Isso é verdade esse bilhete. Em 2 minutos assa a pizza. Não vou falar aqui para não dar propaganda do lugar, não vou dizer que é Bona Chef, não. Então em 2 minutos a pizza fica pronta, super rápido, assadinha, bonitinha. Então a gente é esse tipo de pessoa, né, que quer as coisas imediatas. Só que para um Deus que vive a eternidade e que ao longo da história, da narrativa bíblica, vem se revelando e culmina na revelação de Cristo, Ele sabe trabalhar muito bem os filhos dele a exercer paciência. A gente precisa saber exercer esse fruto maravilhoso. A gente quer ver a justiça sendo feita. Quando a gente olha para Tiago falando para os cristãos, para os judeus cristãos, né, convertidos ali, que diante das injustiças feitas pelos ricos, não cristãos, o que eles deveriam fazer era orar e confiar na justiça, porque o Jesus, o Senhor, está à porta da volta. Como lidar com nossa impaciência quando o Senhor fala: seja paciente? Como lidar com a paciência quando nós vivemos num tempo em que tempo é mais do que dinheiro, o tempo passou a ser vida? Então, quando ele começa a questionar ao Senhor acerca disso, o Senhor vem e diz, e ele vem no versículo, continuando ainda no versículo 13: mas agora o Senhor nos abandonou, nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor, no verso 14, responde: o Senhor se volta para ele e disse, olha, presta atenção, primeiro se apresenta o anjo do Senhor, e aqui o texto diz o Senhor, só para você lembrar que o anjo do Senhor, todas as vezes que a gente tem a menção do anjo do Senhor, é a forma física de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Então a gente vai ter aqui basicamente um diálogo quase que triuno
Uma hora um anjo do Senhor e uma hora o próprio Deus, Pai. Os termos em hebraico vão dar essa didática na conversa. Então, no versículo 16 diz: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Olha a resposta de Deus, do Senhor, para Gideão, no questionamento de Gideão. Poxa, se o Senhor fosse realmente conosco, a gente estaria vencendo. E a resposta do Senhor para ele é: vá com a força que você tem. Não tem muita força não, né? Você está medroso, você não... Eu percebo que você não tem força. Eu percebo que você está malhando trigo no lugar que é de uva, porque você tem medo do pessoal vir. Você não tem coragem. Então, mas vai nessa força. Sua força é pequena, sua força é limitada, sua força não é suficiente, a sua habilidade não é suficiente. Mas não se preocupe com a sua força. Vai libertar Israel das mãos de Midian. Mais para frente a gente vai ver como que Deus trabalha no caráter de Gideão de uma maneira poderosa, né? Poxa, por quê? Porque a resposta dele, de Gideão para o Senhor é interessante. Senhor, Senhor. É igual quando eu falo com Marina e eu falo alguma coisa assim que é meio desafiador, e fala: pai, poxa, brincadeira, né? É realmente assim a fala dele. Senhor, na minha força, na minha força. Aí ele vai chegar e vai começar: como é que eu posso libertar Israel? Você está falando na nação, do povo eleito. Como eu posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés. Manassés já é uma tribo pequena. O clã dentro da tribo dele é a menos importante. Então, ele é o restinho do restinho do restinho da tribo. Eu sou o menor da minha família. Ou seja, o que tem menos recurso, mas o de menor habilidade, o de menor recurso. Como é que eu posso? Algo mais ou menos assim: Senhor, como é que eu posso ser um instrumento para minha família se eu não tenho nada? Não tenho estudo, não tenho recursos, não tenho conhecimento. O Senhor tem colocado no seu coração de que Ele vai te conduzir para uma outra cidade, para uma outra terra, para uma outra nação, e você de repente está: tanta gente boa, por que eu vou para aquele lugar? Eu não tenho condição. Ou dentro da sua empresa, o Senhor tem movido o coração dos cabeças da empresa para te promover, para te colocar numa posição, e você já se começa a olhar como: cara, eu não tenho uma graduação, não tenho pós-graduação, não tenho esse conhecimento. Como que eu posso exercer uma função que eu não tenho nem a formação? Deus vê coisas e faz coisas que fogem à nossa alçada, para que a gente entenda que o poder de administrar e governar as nossas vidas não está na nossa habilidade ou naquilo que a gente tem, é naquilo que Ele proporciona, aquilo que temos que fazer. Olha a resposta do Senhor para ele: eu estarei com você. Você pode ser o menor, você pode ser o nada, você pode ser ninguém, você pode ser um medroso, eu estou contigo. Deus, diferentemente dessa galera de hoje que diz estamos juntos e nunca aparece, é a teologia do café. Já viram falar da teologia do café? Vamos tomar um cafezinho junto? Vamos. Vamos marcar? Vamos. Aí passa 2 anos e você nunca conseguiu ver a pessoa para tomar um café. E depois que não encontra, tamo junto, hein? Não. Deus, quando Ele fala que está junto, Ele está junto. Amém. E quando Ele diz aqui para Gideão: eu estarei com você, meu querido, parece um jargão evangélico, mas é uma realidade bíblica. Nós e Deus somos maioria para enfrentar desafios, para enfrentar leões, para enfrentar gigantes, para enfrentar o medo, para enfrentar a insegurança, para enfrentar tudo. Porque uma coisa é a gente enfrentar o escuro sem uma lanterna. O medo natural do que pode acontecer, o medo do sobrenatural, do não natural.
Pode acontecer. Outra coisa é você ter do seu lado alguém que sabe lidar com o medo, que pega na sua mão e que é a própria lanterna, o holofote que clareia a escuridão. Quando a gente tem o Senhor caminhando conosco, as nossas trevas de dúvida, nossas trevas de insegurança, nossas trevas de medo se dissipam com a realidade de quem Deus é. Porque Deus é Pai das luzes, ou seja, Ele é Criador de toda a vida. Ele é luz, Ele não é trevas. Então, quando Ele está e diz que está conosco, Ele está conosco. Se você está passando por uma dificuldade, Ele está com você. Se você tem exames a fazer, Ele está com você. Se você tem provas a fazer, Ele está com você. Se Ele colocou no seu coração coisas que é para você realizar, e Ele tem testificado pelo testemunho interno do Espírito Santo, creia, Ele está com você. Não tema. Não tema. Você não vai ter moleza, você não vai ter gelatinazinha, você vai ter quebra-queixo, você vai ter jiló, você vai ter coisas amargas, você vai ter coisas difíceis, você vai ter coisas duras. Vai ter momentos em que você vai realmente dizer: ah, Senhor, não dá para mim. Não dá para mim. E a gente vai ver futuramente que às vezes você vai pensar assim: eu preciso de mais gente comigo. Eu preciso de gente comigo. E o Senhor vai dizer: não. Ainda tem muita gente contigo. Você precisa de menos. Porque enquanto a gente tiver confiança na nossa habilidade e no número de pessoas que está conosco para os desafios que a gente tem que estar enfrentando, a gente não vai confiar no Senhor, a gente vai confiar na nossa habilidade. Gideão, futuramente a gente vai ver isso para frente. O Senhor chega e diz para ele: levanta o exército. E ele leva uma galera enorme. E o Senhor vai só podando. Quando chega um número mínimo que qualquer estrategista diria: calma aí, com esse número aí você não vence nem jogo da velha. Que dirá os midianitas junto com os amalequitas. Mas exatamente desse jeito que Deus trabalha. Deus sempre começa coisas grandes com coisas pequenas. Ou melhor, Deus faz obras grandes começando com coisas pequenas. Veja a criação do universo. Ele começa com uma coisa simples. Ele trouxe luz. Veja os chamados aos discípulos dele. A gente hoje tem discípulos de Cristo de norte a sul, de leste a oeste. Mas começou com um ou dois sendo chamados para quê? Venha, vou fazer de você pescador de homens. Para o Senhor realizar grandes obras, Ele só precisa de uma coisa: desejar realizar. E para isso pode ter 1, 2 ou 3 indivíduos. Então a nossa resposta às dificuldades, assim como Gideão, não pode ser uma resposta de se o Senhor estivesse comigo, se o Senhor fosse comigo. Não. A nossa resposta precisa ser: Senhor, se eu estou passando por uma dificuldade, se eu estou passando por um tempo adverso, o Senhor está trabalhando em mim. E eu preciso entender que o Senhor está me preparando para algo maior do que a minha habilidade hoje me permite lidar. Todo deserto, todo sofrimento, toda dificuldade é uma escola de Deus nos preparando a nos relacionarmos muito mais profundamente com Deus. Para os desafios maiores, nós não nos corrompermos diante das propostas de termos mais além do que Deus pode nos dar, beneficamente ou abençoadamente. Então a gente precisa ter o pé no chão e compreender: Deus está governando a nossa vida. Seja a área que for, seja em que momento que for, mas cedo ou mais tarde veremos o Senhor nos ensinando que a paciência é um fruto do Espírito, um gomo do fruto do Espírito que precisamos ter para compreender que a caminhada cristã é uma caminhada árdua, mas que traz grandes feitos de graça do Senhor. Amém? Gideão, ele
foi um sujeito que questionou a vontade, a fala do Senhor, Bíblia, perfeito, que não questionou a vontade do Senhor, que passou pelos sofrimentos, que não teve medo de enfrentar os sofrimentos, que não teve medo de ser envergonhado, que não teve medo de ir sozinho à cruz do Calvário. Jesus. Ele foi à cruz do Calvário e venceu o maior de todos os amalequitas, o maior de todos os medianitas. Ele venceu a morte. Ele venceu o inimigo da nossa vida e nos trouxe a salvação. Por isso cremos na suficiente obra vicária de Cristo e confiamos nele e depositamos nele a nossa fé. Não é por meio da nossa obra, não é por meio da nossa habilidade, não é por meio do nosso pedigree, não é por meio do nosso nome na cidade. A gente pode ser ninguém, a gente pode ser o menor de nossa família, a gente pode ser um Zé Ninguém, mas é a nossa confiança naquele que tem um nome acima de todos os nomes que está depositada a nossa fé. Vamos orar. Senhor, Deus e Pai, paz e de graça, obrigado pela palavra do Senhor, essa breve meditação, que a gente tenha respostas corretas diante do diálogo com o Senhor em nossas orações. Que as nossas orações não sejam, Pai, por quê? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Por que o Senhor me abandonou? E passe a ser, Senhor, que eu aprenda a ter paciência nesse momento que o Senhor está trabalhando e que eu possa ter mais intimidade contigo, mais relacionamento contigo, mais vida contigo, a fim de enfrentar novos desafios com a mesma convicção de que o Senhor está comigo em tempos bons como em tempos ruins. Em nome de Jesus, amém. Você que está em casa, que quer compartilhar um pouco daquilo que Deus tem te abençoado financeiramente, quiser ofertar na nossa comunidade fé, comunidade Cristão Redentor, é só mandar uma mensagem aqui via inbox que eu passo para você os direcionamentos da conta, tudo direitinho. Que Deus abençoe cada um de vocês, nos abençoe que estamos aqui. Forte abraço no coração. Tchau, tchau.